Bora Nação, é clima de decisão no Maracanã, o Flamengo vai enfrentar o Vasco e nós vamos analisar aqui os palpites aí dos comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa grande decisão entre Flamengo e Vasco. Meu amigo, o Flamengo estava passando aí por momentos difíceis no início dessa temporada 2023 e agora vai enfrentar o Vasco e precisa vencer esse clássico para dar um respiro aí para o técnico Vitor Pereira. E nós vamos aqui analisar, que inclusive tem a opinião aí também do João Guilherme, falando, deixando aí os palpites dele para a partida e analisando sobre a continuidade do Vitor Pereira. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Flamengo, porque aqui nesse canal é notícias diárias do Flamengo, tá certo? E vamos fazer o seguinte, vai rapidinho nos comentários, escreva aí de qual cidade, estado você está assistindo nossos vídeos e também arrisque o placar. Quem vence o clássico dos milhões? Escreva nos comentários aí e arrisque o placar. Vence por quanto? 2-1, 1-0, 2-2? Tem um palpite aí do João Guilherme pra gente analisar. E antes do vídeo eu quero apresentar pra você uma grande oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando apenas o celular e uma conexão com a internet, vai rapidinho e clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, onde ali você terá a oportunidade que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais já no começo desse mês. Clica lá e confere e aproveite essa oportunidade, tá certo? Então vamos lá, créditos desse vídeo, o canal João Guilherme, também ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Também no Campeonato Carioca, temos Flamengo e Vasco. Dá sinais claros de melhoria e eu espero que a equipa continue a evoluir, a concretizar, a traduzir em resultados. Temos já um clássico para ganhar e um clássico para dar uma resposta que é preciso dar uma resposta competente. De 3 resultados positivos, eu acho uma crescente na competição nesse início de ano, mas é um clássico, é um jogo diferente, é um jogo à parte, é um jogo que envolve muita coisa. A gente tem que entrar muito preparado, tanto taticamente e mentalmente, porque é um jogo diferente, não tem como negar. E agora a gente tem que ver o que o professor vai passar de estratégia, o que o professor vai para esse jogo, para que a gente entre da melhor maneira possível e pronto para vir lá e fazer um excelente jogo. Muito bem, amigos. O momento que essas duas equipes chegam para este clássico, um Vasco com esse trabalho do Barbieri tomando forma, mas a gente já consegue ver muita coisa interessante, já as coisas começando a encaixar nisso, contra um Flamengo que vem nessa pressão de início de temporada, início de trabalho, mais de títulos perdidos, e aí esse clássico toma uma proporção ainda maior. O momento dá esperanças ao Vasco, né? O Flamengo ainda é melhor, bem melhor, mas até aí o Flamengo é melhor do que muito time aí que o Flamengo conseguiu ganhar, inclusive no Mundial. E o Vasco ganhou o direito de ter esperança de que é possível. De competir, pelo menos. Contra o Fluminense fez um bom primeiro tempo. Sim. O Vasco. Fez um bom clássico, inclusive. Sim. Então é essa esperança de que se pode competir, e agora ainda mais depois do resultado do Fluminense hoje, se tornou fundamental para o destino da Taça Guanabara, de quem vai ser o primeiro. Né? Se der Flamengo, a coisa acaba. Se o Flamengo não vencer, o Fluminense volta a ter esperanças até de primeiro lugar. Então é um Vasco bem melhor do que nos últimos confrontos. E falando sobre os times, né, o Barbieri vai com 3 volantes, o Andrei deve jogar, mas com 3 volantes, né, então com o Rodrigo, com o Jair, com o Andrei, adiantando o Alex Teixeira na ponta esquerda, Peck na ponta direita e o Pedro Raul mais à frente. Então um pouco mais de liberdade para o Alex Teixeira, mas concentra a competição no meio campo, porque sabe que contra esse Flamengo, se você competir forte no meio campo, é um caminho, porque é onde o Flamengo peca na competição. E o Flamengo, eu espero, assim, acho que foi muito frustrante a maneira que perdeu para o Del Valle, claro que sim, perdeu nos pênaltis, né, ganhou no tempo normal.
Mas, de alguma forma, na comparação com o que o Flamengo vinha jogando, a ideia de você trazer o Thiago Maia como terceiro zagueiro e soltar um pouco mais os laterais é uma ideia que, na comparação recente, funcionou pelo menos no primeiro tempo. Não é o ideal, mas foi um passinho à frente. Então, eu imagino que ele vai continuar com essa ideia, mas sem o Pedro, né? Imagino que com o Gerson, Vidal, Everton, Arrascaeta, Gabriel mais à frente, o Gabriel voltando a jogar de 9. Para o Flamengo, é o pior momento para pegar o Vasco. Porque se ganhar do Vasco, vai mudar, embora seja muito importante, mas não vai transformar o cenário. Agora, se perder para o Vasco, pegar esse Vasco que está crescendo em confiança agora, né, pelo que o Vasco está vivendo, pelo que o Flamengo está vivendo, uma derrota era tudo que o Flamengo não precisa. Então é um jogo que cresce muito em temperatura. Um Fla-Flu pela proa na sequência. É verdade. A sequência do Flamengo foi porque pegou os 2 jogos da Recopa e os clássicos, né? Pegou o Botafogo, Vasco e depois o Flu. Agora, mais do que para o Flamengo, é para o técnico, né? O Vitor Pereira. É um barulho... Muito grande. É um barulho grande. Quando ele fala, não, a gente né, deu uma resposta para quem quer algum tipo de resposta, né? Enfim, a pressão em cima dele é muito grande, Cláudio. Assim, ele vai ter um entendimento em uma hora ruim do que é um Flamengo e Vasco, né? Então, assim, eu estive no Maracanã, né? Eu fui assistir o jogo contra o Del Valle. Eu concordo com o Zupac, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, o Flamengo criou possibilidades de vencer o jogo, atuou até melhor do que em muitas partidas, mas assim, a frustração da arquibancada, a pressão, né, em cima da comissão técnica principalmente, lógico que resvala um pouco para os jogadores, mas esses caras são vencedores, né, então assim, o Vitor Pereira está muito pressionado, e esse jogo contra o Vasco é um clássico, eu concordo também com o Zupac, se o Flamengo vencer o jogo, eu até falei com alguns amigos sobre isso, né, então assim, se o Flamengo vencer o jogo, é lógico, vence um clássico, acalma um pouquinho os ânimos, mas não vai ser aquilo que vai salvar o dia a dia, que vai acalmar os ânimos na Gávea, mas se o Flamengo perder para o Vasco, o ambiente vai ficar muito pesado e compete com um time que, como o Pedro Raul falou, vem de 3 vitórias, é um time em formação, mas com boas informações também. Então, assim, existe um equilíbrio porque o Flamengo tem um time tecnicamente superior ao Vasco, mas o momento, né, do time do Barbieri é melhor, assim, é mais tranquilo, é de mais confiança. Então, eu sei que representa um Flamengo e Vasco, mas esse tem um peso muito grande, na minha opinião, é ainda maior para o Vitor Pereira. O Gomes e o Ângelo, vem mesmo? As informações estão aí na imprensa que o Flamengo aceitou subir a proposta para 13 milhões de euros, por 80% dos direitos, o Santos ficaria com 20%. Negociação vai caminhando, vamos ver se vai estar em breve o Ângelo no Flamengo. Há uma possibilidade grande. Juliano de Oliveira, João, o craque Neto está torcendo para o Flamengo mandar o Vitor embora, mas eu torço por ele. Não é só o Neto, não. Né? Eu tenho a impressão de que muita gente está querendo que o Vitor Pereira vá embora. Quem não é Flamengo, né, que ficou na bronca lá com o negócio da sogra, da forma como ele saiu do Corinthians, e muitos que são Flamengo querem, né, que ele vá embora. Eu acho que o Vitor Pereira, se deixarem o Vitor Pereira trabalhar, e aí é que está o grande desafio, vão deixar o cara trabalhar? Não sei. Mas se deixarem o cara trabalhar, ele pode calar a boca de muita gente. Vão deixar ele trabalhar? Vão deixar o Vitor Pereira trabalhar? Vão ajudar? Vão dar respaldo? Hein? Rapaziada vai correr mais de cá, aquela coisa toda. E aí? Ele pode calar a boca de muita gente, eu acho. Mas tem que deixar ele trabalhar, se não deixar já era. Ele vai ficar até o fim da temporada. Você sabe que o último técnico, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, o último técnico que começou o ano e terminou o mesmo ano no Flamengo foi Vanderlei Luxemburgo, que estava lá em janeiro de 2011 e estava lá em dezembro de 2011. De lá para cá, nunca mais o Flamengo teve um técnico que começou o ano e terminou o ano. Isso é uma anedota. Não é possível que as pessoas achem que isso é o correto, com todo respeito. Tudo bem, venceu, chegou Jesus e tal, aquela coisa toda, outros venceram também. Mas não é possível. Não é possível. Isso aí não pode ser sério e as pessoas acharem que é o correto. Não dá. Tudo bem. Né? Até o meio do ano a coisa não fluiu, como já aconteceu milhões de vezes em vários times e acabou dando certo.
No meio do ano, embora não seja o ideal, faz ali a troca. Né? Termina aí a primeira etapa da temporada, fim dos campeonatos estaduais, ok, né? Fazer o quê? Mas com 2 meses, mandar o cara embora, e eu acho que para ele ficar, ele precisa ganhar do Vasco, ganhar do Fluminense e, se permanecer, ganhar o Campeonato Carioca, porque senão já era, né? Vão preparar a cama dele direitinho e vão gastar milhões de novo em multa rescisória. A tendência é essa. Vamos ver se a coisa vai mudar. Eu acho uma anedota. Isso não é correto. Me desculpem. Não é, o Flamengo tem muito dinheiro, está nadando em dinheiro, tem uma situação financeira privilegiada. É verdade, mas não significa dizer que você tem dinheiro que você tem que gastar, né, à toa. Né? E esse gasto de multa rescisória de técnico é um gasto exorbitante. O Flamengo já tem aí, nesta gestão, 22 milhões de reais em gastos com multa de treinador. Tudo bem, fatura 1 bilhão e 200 milhões, mas poderia utilizar esses 22 milhões de reais de uma maneira mais eficiente, não é verdade? Tem muita coisa para fazer. Turma, é o seguinte, clássicos neste domingo, Brasil afora. E a partir de agora, os palpites do João Guilherme para os grandes jogos aqui no canal. E no Maracanã, Flamengo e Vasco, domingo. Eu vou ao Maracanã, vou torcer para o time que sou fã. Clássico dos milhões, coisa linda, hein? Que bom que o Flamengo e Vasco está voltando, né? O Flamengo e Vasco é um dos maiores clássicos do mundo. O Vasco está empolgado, o Flamengo está em crise. E o que eu acho que vai acontecer? O Flamengo vai continuar assim, e o Vasco vai ficar um pouco desapontado, porque o jogo será 2-2, Flamengo e Vasco no Maracanã. Esses são os palpites do João Guilherme. De clássico também no... Nação, tá aí então os palpites aí dos jornalistas, principalmente do João Guilherme. Eu queria deixar minha opinião seguinte, presta atenção, eu também fui contra a contratação do Vitor Pereira. Fui contra. E um detalhe muito importante é o seguinte, eu falei até nos vídeos atrás aqui, inclusive na época do Mundial de Clubes, de que a gente nós perdemos a primeira temporada, o início, da temporada, que foi inclusive na época do Paulo Souza, aconteceu a mesma coisa. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, muita gente da imprensa está tentando derrubar o Vitor Pereira. O Vitor Pereira tem apenas 2 meses de trabalho, 2 meses. E se nós analisarmos com calma, porque na hora da euforia a gente fala, não, tem que demitir, tem que sair e tal. Na hora da euforia nós falamos isso. Mas na hora da tranquilidade, na hora de pensar, temos que pensar o longo prazo. O Vitor Pereira até que fez um bom trabalho no Corinthians pela quantidade de peças que ele tinha. Não ganhou títulos, mas quase ganhou. Já no caso do Flamengo, o elenco do Flamengo é um elenco extraordinário. Praticamente o melhor elenco da América do Sul. Para o Flamengo continuar ganhando títulos, é preciso dar sequência a um treinador. O que aconteceu no erro do Flamengo foi o seguinte. Tinha o técnico Dorival. O Flamengo não estava jogando bem no final da temporada? Não estava. Mas ganhou títulos. O que vale são os títulos. Existe até um ditado que diz o seguinte, né? Drible não ganha jogo. E muitas vezes nós sabemos que final de temporada os jogadores já chegam cansados. É normal que a tendência, o ritmo de jogo do jogador venha a cair. Mas é o momento do jogador dar o seu melhor para poder ganhar títulos. No caso do Flamengo, não deram continuidade ao trabalho do Dorival Júnior. Contrataram Vitor Pereira, interromperam um ciclo. Contratou o Vitor Pereira. O que tem que acontecer agora? Temos que dar a continuidade devida ao Vitor Pereira. Pelo menos o tempo que é preciso para ver se ele consegue colocar o time para jogar. Vamos ter agora a contratação do jogador Ângelo. Como, por exemplo, tem uma notícia para vocês muito importante aqui, aonde falou o seguinte. Segundo o jornalista esportivo Mauro César, o Santos e Flamengo chegam ao acordo sobre a venda do Ângelo.
O Alvinegro aceita a proposta de 14 milhões de euros, que no caso seriam apenas 80% do jogador, e mais 2 atletas do rubro-negro, que seria Marinho e o goleiro Hugo Souza. Quer dizer, presta atenção. Presta atenção. É possível que o Marinho e o Hugo Souza vá para o Santos. O anúncio oficial acontecerá na próxima segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Será que o Marinho e o Hugo Souza estão de saída do Flamengo? Cenas do próximo capítulo acontecerão. Então fica ligado no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.